Olá a todos, como vão? Estamos aqui novamente e o tempo passa muito rápido. Estamos já fazendo a nossa terceira gravação a respeito da trilha interdisciplinar entre matemática e história da humanidade. Vou chamar o meu colega Oswaldo para se apresentar e dar um oi para vocês. Olá, pessoal, tudo bem? Que bom poder dialogar com vocês novamente, né? Sempre uma alegria imensa e como passa rápido, assim como a Vera falou, né? Já estamos na terceira temática da nossa trilha interdisciplinar e com certeza hoje vamos dar continuidade nessas temáticas que a gente já vem trabalhando nas formações anteriores, não é isso, Vera? Hoje a gente vai falar um pouquinho da invenção da escrita, da criação da escrita e dos números também. Esse é o nosso foco de hoje. Então, temos aqui, a gente sempre começa, partimos desse slide, né? É um slide que está nos mostrando aí, que a gente já falou da pré-história, estamos hoje começando a história e vamos dar início pela invenção da escrita. Então, o nosso foco de hoje, a nossa linha de trabalho é falar sobre a invenção da escrita e automaticamente dos nossos números, né? Os nossos tão famosos números. Então, houve diversas formas de escrita, né? As quais foram evoluindo, deram origem à escrita com conhecemos atualmente, né? Então, a gente vem numa evolução, vem através, né, dos arqueólogos que fizeram as pesquisas, nós temos várias informações sobre a escrita, né, Oswaldo? Ao longo da nossa história. E É as verdade, pinturas, Vera. Isso as pinturas rupestres, a gente vai ter que chamar a nossa colega de artes, né, a Edna, para estar dando uma boa explicação para nós, né? é exatamente isso, com certeza. E até para fazer uma lembrança em relação a isso, atualmente essa questão dos achados arqueológicos, né, ela tem demonstrado evidências muito fortes dessa questão da periodicidade, né, do tempo em relação aos registros, às pinturas rupestres, em relação ao que evidencia de fato essa questão temporal, né, dentro desse contexto histórico, até para evidenciar isso que a gente vem falando agora, não é isso, Vera? Os números surgiram há 30 mil anos, né, atrás. E eles foram encontrando maneiras de fazer essas contagens. Por quê? Porque eles foram foram se agrupando em grupos maiores, em tribos, né? Já foram surgindo as cidades. Então, eles precisaram encontrar caminhos, maneiras de contar. Então, os números não foram inventados por uma única pessoa, ele foi inventado por vários povos, por vários seres humanos que foram fazendo essas marcas, esses registros, e aí foram surgindo as contagens assim, né? Hoje nós vamos apresentar algumas maneiras de contar que surgiram com esses povos, os babilônicos, os romanos, os hindus e os árabes. Quem foram os povos mais que influenciaram na numeração que temos atualmente? Perfeito, Vera. E aí, para a gente poder interiorizar nesse contexto da questão da civilização e dos povos, aqui a gente vai representar alguns desses povos, né? E alguns símbolos, né? E algumas imagens também que representam essa questão da temporalidade. Então, as primeiras civilizações usavam uma série de suportes para a escrita, que são impensáveis no mundo de hoje, né? Que era o barro, cascas de árvores, rochas, couro de animais, ossos e etc., né, além de outros, e também alguns pirós que possibilitaram que a escrita se tornasse centro central, né, na questão da humanidade como um todo. Então, para que a gente possa entender esse contexto da escrita no tempo histórico, tem questões que foram direcionadas de uma maneira bem interessante. Então, a primeira delas está relacionada à questão das tabuletas de argila, né? Que foram os primeiros pictogramas que foram gravados nessa época da tábua da madeira.
Então, aí também foi uma das questões, né, e alguns dos símbolos que registram que, de fato, através dessas tabelas de argila, evidenciam esses registros antigos, né? Outro também que chama muita atenção é o ostraco. É o fragmento, nesse caso, né, que são fragmentos de cerâmica, na maioria das vezes quebrada ou quebrando, eram registradas avisos, rascunhos e mensagens curtas. Então era uma forma também de fazer esses registros, né? Registros feitos com os objetos pontiagudos. Então, com certeza também os ostracos eram um desses objetos que, por sua vez, evidenciam, né, essa questão desses objetos que demonstram que realmente a escrita partiu, né, desde o princípio da história, de uma forma pela qual esses objetos, esses registros, apresentam essas formas, né, de se comunicar ou de comunicação escrita. Outro também foi o papiro, né? O papiro é o precursor do papel e foi desenvolvido por volta de 2000 a.C. pelos egípcios a partir da planta papiro. Papiro, por sua vez, né, conforme demonstra a imagem, aí a gente está observando nesse momento, também foi um desses objetos que, por sua vez, demonstra nessa questão dos registros antigos. Vale lembrar que o papiro era uma folha obtida, desculpa, a folha obtida era martelada, né? Alisada e colocada ao lado de outros, para formar uma longa fita que era depois enrolada. Então, por sua vez, o papiro tinha esse traçado, né, de ser enrolado para manter o registro da escrita. Outra questão também que fez parte desse processo é o pergaminho. O pergaminho surgiu na Ásia, na cidade de Pérgamo, por volta do século II a.C., e lá era produzido com pele de animais, geralmente carneiro, bezerro e cabra. E aí também faz parte, né, desses registros antigos, nesse contexto histórico da escrita. E por fim, como a gente está vendo aqui na imagem, né, a questão da máquina de escrever, conforme demonstra aqui ao lado, né, uma máquina de formato bem antigo, não sei se todo mundo conhece, né, atualmente, mas foram as primeiras que começou a fazer esses registros escritos, né, e a máquina de escrever foi o primeiro uso da mecânica na escrita. O primeiro protótipo funcional surgiu em 1867 pelas mãos do tipógrafo americano Christopher Solers. E aí vale lembrar que já era, né, uma mescla desse período da passagem histórica que evidencia de fato os registros, mas feito de uma maneira do ponto de vista mecânico, né? A máquina de escrever já possibilitava essas questões. E para que a gente possa entender um pouquinho mais todo esse contexto, pessoal, é um processo, né, de desenvolvimento da comunicação entre os povos antigos. Eles tinham uma importante função na vida religiosa e econômica, até do ponto de vista das questões de rituais, né, e da coleta de impostos, por exemplo, eram registrados dessa forma. Então, a partir desse princípio, já começava, de fato, a ter os registros, né, que evidenciavam essa questão do surgimento da escrita como um todo. E é importante ressaltar que a escrita é um dos meios de preservação, né, que mantém as tradições e que muitas sociedades se desenvolveram e mantiveram-se por várias tradições por meio da oralidade. Então, a escrita, nesse contexto, também foi um período pela qual fez com que houvesse essa expansão como um todo. E fica evidente o quanto que foi importante, né, na questão do surgimento de povos, enfim, da escrita como um todo. E da evolução da humanidade também, né? Aí, para que a gente possa perceber como foi evoluindo a escrita, como foi evoluindo os povos através dela, porque ficavam registrados e aí as pessoas iam evoluindo e trazendo para nós também toda essa informação aí da história, da matemática, e para que o aluno perceba que não surgiu do nada, né? Que o número não é uma consequência que não teve povos anteriores que foram construindo essa evolução. É verdade, Vera. E aqui um desses povos, aqui até para a gente relembrar, né? Nas trilhas anteriores a gente já citamos um desses povos,
que são os sumários, eles estão totalmente ligados à questão da escrita, né? E o grande feito deles foi a criação da primeira forma de escrita da humanidade, conhecida como cuneiforme. Ela também consistia em uma escrita pictográfica, ou seja, símbolos que representavam palavras, e era registrada por um objeto pontiagudo em um bloco de argila. Então, os sumários praticamente deu o pontapé inicial na evidência desses registros escritos, não é isso, Vera? Eles foram de grande importância sobre isso, né? E aqui a gente tem, se você trocar o slide, a gente vai perceber que a gente tem os babilônios, e é escrita cuneiforme, né? Uma maneira diferente de a gente falar. Então, o que, que a gente tem lá? Os números babilônios eram escritos de maneira cuneiforme, ou seja, usando uma cunha. Então, eles tinham uma maneira, eles tinham uma cunha já no formato do número, e eles iam fazendo esses registros aí dentro de placas de argila, como a gente pode ver aí, né? Então, a gente tem essa transformação, os escritos nas cunhas, com instrumentos pontiagudos, como você permitia gravar na argila, para controlar. Por que, que eles estavam fazendo isso? Por que, que eles sentiram a necessidade dos números? Porque eles precisavam controlar os impostos, precisavam controlar o comércio, de como estavam fazendo isso. Então, eles encontraram uma maneira de estar fazendo esses registros. Por quê? Porque tinha que cobrar impostos dos comerciantes, das pessoas. Então, eles encontraram um caminho. A necessidade fez com que eles encontrassem uma maneira de fazer o registro dos números. É verdade, Vera. E para evidenciar essa questão, né, dos registros e da evolução como um todo, a partir do momento que foram surgindo essas transformações, à medida em que as aldeias, por exemplo, se transformaram em cidades e estas em impérios, o comércio entre os povos cresceu e houve a necessidade de criar registros mais precisos, né? Então, aí sim, de fato, começa a partir do princípio de outros povos, para além dos povos babilônicos, dar essa evidência como um todo em relação a essa criação desses registros, certo, Vera? Certo. E tem mais uma coisa, né? Os valores com os símbolos, eles ocupavam posições diferentes. Eles, de acordo com a quantidade que desejavam registrar. Por isso que eles tinham como se fosse uma tabela, né? E dos formatos que eles precisavam fazer. Diferente do nosso, que dependendo da posição posicional que o número é ocupado, ele tem o valor de unidade, dezena, centena, milhar. E diferente dos babilônicos que tinham como se fosse uma tabela para essa cunha fazer os registros dos valores, né? Exatamente. Nesse caso em específico, né, uma das grandes civilizações, que foi a civilização babilônica, também teve papel importante nessa construção de um império que partiu do princípio de 1792 a.C. a 539, no império que corresponde aproximadamente, né, se a gente for analisar no contexto atual, do Irã ao Iraque, em momentos atuais. Então, foi um império gigantesco, né, que surgiu a partir dessas questões das transformações dessas grandes civilizações como a civilização babilônica. Agora a gente vai entrar no Antigo Egito e a escrita. Isso, exatamente. Agora um período da questão do Antigo Egito e da escrita, né, que nos remete inicialmente, Vera, a lembrar de três questões que são importantes, né? A primeira delas, como demonstra na apresentação, que o Antigo Egito, voltado a essa questão da escrita, perpassou por três questões que foram super importantes à época, que foi a escrita hierográfica, a escrita hierotérica e a escrita demótica. O que é que acontece com tudo isso? Houve um desenvolvimento da escrita no Antigo Egito que serviu para o conhecimento e a apropriação de variadas facetas dessa antiga civilização, não se resistindo à invenção de um único sistema gráfico. Os egípcios foram responsáveis pela existência desses três modos diferentes de escrita. E aí sim, de fato, evidencia todas essas questões da evolução, né?
E para além desse movimento, Vera, houve também um desenvolvimento, né? Que aí surgiu também a questão dos escribas, que eles foram os profissionais especializados que obtinham tal conhecimento nas escolas mantidas pelo próprio poder real. E o que é importante? Lembrar que eles formavam essas classes sociais dentro da própria sociedade egípcia, né? Então, os escribas teve papel importantíssimo nessa questão do contexto da escrita como um todo, né? E não somente em destinação econômica ou política. A escrita egípcia também possibilitou a elaboração em uma literatura própria daquela civilização. Então é legal perceber o quanto que isso foi perpassando e evoluindo por esses períodos, né? Para além disso, entre as principais produções literárias, a gente pode destacar o Livro dos Mortos e a Sátira das Profissões, que também foi descrito, né, nesse período em relação a todo esse contexto. Então, o Antigo Egito, em relação à escrita, teve um papel importantíssimo através dos escribas, que, por sua vez, conseguiram trabalhar, né, e evidenciar todo esse contexto da escrita do ponto de vista histórico, Vera. E a gente vê muito os escribas serem citados nos livros de matemática, né? Perto do rio Nilo, né? Fazendo as anotações a respeito de como eles faziam as divisões para as plantações e o surgimento lá da equação, né? Do teorema de Pitágoras, e daí a gente vai vendo que vão se encaixando as coisas entre a história da humanidade e a história da matemática. É verdade, Vera. E aí, ainda nesse contexto, né, durante o século XIX, em meio às invasões de Napoleão ao Egito, uma equipe de cientistas franceses passou a juntar várias peças arqueológicas repletas daqueles símbolos até então misteriosos. E aí, em 1821, o Jean Champollion iniciou uma revolução diferente dos sistemas de escritas do egípcio por meio de estudos desenvolvidos em uma lápide de basalto negra, conhecida como Pedra Roseta. E aí, de fato, evidencia-se, né, todo esse processo da evolução da escrita dentro desse período do Egito Antigo, né, Vera? Então, veja o quanto que foi importante essa questão da participação dos escribas nesse contexto da escrita do Egito Antigo e, consequentemente, o quanto que irá dar de contribuição desde aquela época até os tempos de hoje, certo? É realmente a necessidade de estar se colocando, se organizando, que eles encontraram esses caminhos, né? Então, a gente vê aí que tem os números hierárquicos, né? Então, a escrita hierárquica foi encontrada em um papiro, que estão em museus, e as escritas dos documentos que traziam diversos problemas da vida cotidiana, utilizando os números hierárquicos. Então, eles tinham formas bem diferentes, né? Eles tinham condições, mas era a maneira como eles se encontravam de fazer os seus registros, inclusive da vida cotidiana da época, né? Da onde eles estavam vivendo. E os pesquisadores fazem escavações, encontram essas anotações, e isso se encontram em museus de Berlim e Moscou, na nossa época aqui, né, que estamos vivendo. Os egípcios desenvolveram um sistema de numeração há cerca de 3.000 anos. Esse sistema possui características próprias e apresentou para a época alguma inovação que usamos até hoje. O que nós usamos até hoje? A base 10, que é os nossos números, né? Nossos números são formados através da base 10. Então, a gente tem a escrita dos hieroglifos, ela não era posicional. Eles tinham símbolos, não possuem valores diferentes conforme a posição que foram escritos. Então, ele ia só adicionando os números e fazendo símbolos diferentes. Outra característica é ser um sistema aditivo. Então, eles adicionavam os números que são compostos por somas de algarismo, diferente dos nossos, que eles têm valor posicional.
dos que nós utilizamos hoje, né? É exatamente isso, Vera. E o que é legal perceber, com o passar do tempo, o quanto que a simbologia foi alterando as nomenclaturas, né? Conforme nós estávamos conversando, você falou muito bem sobre essa questão dos avanços em relação ao número e a questão posicional, né, Vera? É o que utilizamos hoje, né? Então, a gente tem aí no próximo a história do número romano. Vamos lá? Os romanos, eles eram assim, né? Os babilônios usavam símbolos. Os romanos resolveram usar letras para representar os números. Os números romanos eram bons para contar, mas não para fazer calcular. Então, eles foram sendo substituídos pelos algarismos indo-arábicos, né, que são os nossos números, que usamos até hoje. Os números romanos estão presentes ainda na nossa vida para indicar capítulos de livros, de séculos, os números dos relógios, e tem vários outros lugares que eles ficam bastante atraentes com a simbologia deles, porque eles são garbosos, bonitos, né? Como sabemos e podemos ver na tabela, não podemos repetir mais de 3 vezes a repetição de um número. Então, quando a gente tem o I, a gente pode repetir 3 vezes. Quando eu tenho o C, que representa uma letra, o valor de 100, eu repito 3 vezes para representar um 300. E a ordem das letras também é fundamental para compor o valor dos números nos romanos. Se eu tenho um i antes do x, que vale, o i vale 1 e o x vale 10. Então, eu vou ter o 9, porque sempre que eu tenho o meu número à minha esquerda, eu estou subtraindo daquele número, representa um algarismo 9. Se eu posso representar, por exemplo, o número 11, eu coloco o x e coloco o i à direita. Então, o que representa que eu estou adicionando? Eu tenho o número 11. Então, os professores que vão nos ouvir, que nós estamos trazendo, eles sabem dessa coisa. As crianças gostam muito dos números romanos. Eles acham interessante a forma como os romanos fizeram os números. E como ele ainda está na nossa vida, representando números de relógio, capítulo de livros, eles são bastante conhecidos pelos nossos estudantes também. A origem dos números atuais, os hindus desenvolveram um sistema onde cada número era um símbolo, e não era preciso escrever um sinal diferente para indicar cada agrupamento de objetos. Os algarismos indo-arábicos são a forma de escrever que utilizamos atualmente. Ele foi criado pelos hindus e espalhado pelo mundo ocidental pelos árabes. Então, por isso que eles são chamados de indo-arábicos. Os estudiosos e percursores fizeram várias anotações, deixaram várias escritas. Mas teve um papa, o Papa Silvestre II, ele que fez a propaganda dos números, né? Então foi ele era um cristão que havia estudado obras de matemáticos islâmicos. Então foi ele que fez trouxe, né? Levou para a Europa, pelo sul da Espanha, os muçulmanos trouxeram essa formação para esse Papa que fez a propagação dos números indo-arábicos. Então, é tudo através de uma história, né? Então, você tem alguma coisa aí para falar sobre a história aí, não tem, não, Oswaldo? É verdade, Vera. Até voltar dessa questão, né, do surgimento dos responsáveis em relação a essa evolução como um todo, dos números, além do Papa Silvestre II, nós temos também um dos matemáticos mais importantes da Idade Média, que é o Alcaravisme. Então, ele utilizava uma forma de escrever números nas suas formas de calcular, né, de fazer cálculos. Então ele traduzia várias obras hindus, né, no caso, à época, e para a linguagem árabe. E ele também fazia com que houvesse essa passagem da questão da linguagem voltada aos números até uma expansão chegando à Europa pelo sul da Espanha, que também permitia aos muçulmanos ter esse avanço, né, e esse conhecimento.
E partindo daí, os números indo-arábicos conquistaram a Europa e passaram a ser a maioria de escrever em quantidades e em praticamente todo o mundo. Então, olha só que passagem interessante, né, Vera? Desde aquele princípio lá da colocação do Papa Silvestre II até vir a realidade atual de como é a escrita da matemática hoje. Então, esses dois, né, tanto o Papa quanto o alcararismo tiveram participação importantíssima nesse processo da questão da evolução dos números como um todo, né? Então, até hoje é registrado, né, e é evidenciado nas passagens e nos livros históricos o quanto que eles e outros, né, não só eles dois, mas outros tiveram uma fundamentação importantíssima na questão da evolução do conhecimento dos números. Então, se a gente pensar, né, desde a pré-história até todas as anotações que foram feitas através das cavernas, através das placas de argila, os papiros, né, tudo que eles foram anotando, construindo, foram dando alicerce para que os próximos fizessem uma evolução acima daquilo do que já estava feito, né? O quanto é importante esse registro, o quanto é importante essa evolução que nós tivemos, né? Então, quando a gente chegar na nossa atualidade aqui, a gente também vai ver o quanto nós, desde a escrita e da criação dos números, o quanto nós já estamos evoluindo. Estamos falando aqui para quantos professores, para quantas pessoas da educação ou fora dela, e contando e trazendo essas histórias para que esses professores mostrem para os alunos que o número, a escrita, a evolução do mundo não surgiu de nada, né? Que existem pessoas que fizeram essas anotações para que que a gente esteja aqui falando com eles e mostrando toda essa evolução até agora, né? É Aqui a origem. exatamente isso. Isso, Oswaldo. Quer falar alguma coisa? Não, pode continuar, né? Essa representatividade que eles tiveram, né, na passagem histórica até o surgimento dos números. Então, os alunos, né, os estudantes como um todo, precisam tomar ciência desses conhecimentos, de quem foram as pessoas que foram tão importantes na questão da evolução e surgimento dos números, né, que é de fundamental importância ao conhecimento educacional. E a origem do zero, ela não surgiu logo de cara, né? Ele foi o último número a ser criado. Por quê? Porque eles não viam, eles falavam que tinha ausência de valor. Mas, com o desenvolvimento, com a criação dos números indo-arábicos, surgiu a necessidade, né? Por quê? Porque se eu tenho zero, quando eu coloco 0 e 2, eu tenho o número 2, eu tenho 2 unidades. Quando eu coloco o 2 e o 0, eu já tenho 20 unidades, né? Então, o 0 fez uma diferença aí quando ele foi criado. Então, os babilônios, contudo, indicaram a ausência de valores, lá na época deles. Agora, quando chegou no século VII, os hindus perceberam que ficava um espaço aí. Eles sentiram a necessidade de estar com um número 0. Como é que seria a ausência de valores, né? Então, eles criaram um número 0. Então, eles têm, os hindus, eles deixavam ou em branco, e que significava que estava vazio aquele lugar, que não tinha nada, ou uma lacuna. Agora, surgiu o nome do 0, como é que seria? A palavra foi traduzida do árabe para o latim, e do latim dando a origem do vocabulário zero em português. Então, ele fala que era uma lacuna, que era um vazio, mas foi feito a transformação da palavra de latim para o nosso português, que nós construímos, que descobrimos o zero. Nós não, né? As pessoas lá da antiguidade, lá dos séculos, os hindus, os romanos e assim por diante, né? É verdade, Vera, concordo. Os antigos, né? Então, aqui as referências, né, Vera? Só os nossos estudos, as nossas pesquisas, as nossas, para que a gente traga
alguma coisa diferente para os nossos professores, né? Para que eles trabalhem isso com os seus alunos, porque se a gente não pesquisar, se a gente não estudar, a gente fica com um vocabulário muito defasado, né? Aqui a gente está mostrando as referências, quais foram as referências que nós fizemos através das nossas pesquisas, dos nossos estudos, para que a gente pudesse montar essa apresentação, essa aula da trilha interdisciplinar. A gente está trabalhando a história para que vocês façam também, por isso que a nossa colocação chama-se trilha interdisciplinar, que vocês procurem fazer essa interdisciplinaridade, matemática e história, matemática e arte, matemática e português, né? Por quê? Porque é através desses alinhamentos, dessas parcerias, que nós vamos mostrando para o nosso aluno que tudo está interligado, que tudo está uma alinhada à outra, que sem uma nós não vivemos a outra. Se nós não soubéssemos ler, né? Se nós não tivéssemos sido alfabetizados, como é que a gente ia estudar matemática, né? Eu sei que tem pessoas que não são alfabetizadas e que elas lidam muito bem com a parte econômica, conhecem o dinheiro, fazem contas, mas se elas têm algum problema escrito, elas não vão saber decifrá-los, né? Então, é por isso que a gente precisa fazer essa interligação. E a gente vai terminando aqui, vai agradecendo a atenção de todos. Nós esperamos que nós trouxemos alguma coisa importante para que vocês tragam para o conhecimento de vocês e levem também para o conhecimento dos estudantes. Eu agradeço a todos, muito obrigado pela atenção que vocês estão nos dando. A gente vai deixar aí no pé do vídeo, a gente vai deixar a nossa avaliação para que vocês coloquem, porque é muito importante, coloquem sugestões. E passo a palavra para o meu colega Oswaldo, para que ele fale. É isso aí, Vera. Aproveitar a oportunidade, né, e agradecer a socialização e compartilhamento de informações com todos aqui. Lembrar da importância de todos estarem registrando, né, e fazendo a nossa avaliação. E normalmente, pessoal, até para que todos tenham conhecimento, o link da avaliação já fica na página da divulgação do trabalho, tá? Então, a partir do momento que a gente faz a publicação, no rodapé do vídeo já aparece o link da avaliação para que vocês possam, né, acessar, dar sugestões, como a Vera muito bem colocou, sugerir possibilidades de novas formações e orientações, para que a gente possa estar trabalhando e trazendo o melhor do conhecimento para todos vocês, tá bom? Então, desde já me despeço, espero que todos estejam bem e que logo, logo, como está dito aí, até breve, retornaremos com mais uma trilha interdisciplinar, ok, gente? Até mais, Até breve um grande a abraço. todos. Tchau, tchau.